Então vamos lá, pessoal, falar sobre a bancada da barbearia. Você precisa entender da bancada como funciona. Primeiramente, um profissional qualificado, um profissional águia, né? E eu costumo a ensinar meus alunos a ter sempre uma bancada organizada. Você pode comprar uma caixinha dessa, ter todos os pentezinhos organizados, né? Aqui as máquinas suas vão estar organizadas, a máquina de corte, a máquina de clipper overcomb, essa aula vamos ter aí no Barbeiro Brilhante, a máquina de acabamento aqui, que é a máquina que você viu na aula de máquina de acabamento, tá? Aqui é a máquina da wall, aqui é a máquina da Kemei, a de acabamento também é Kemei, e aqui eu tenho os pentes de disfarce, vamos ter essa aula na nossa aula de máquina. Eu tenho o pente meio, o pente 1, o pente aqui, ó, 1,5 e o pente 2, o 3 e o 4. Então tem tudo organizado aqui. Eu não fico perdido na minha bancada, quando eu estou conversando ou trabalhar, eu não fico tudo jogado, sabe? Tudo sujo de cabelo. Eu tenho que estar tudo organizado, tudo muito bem organizado. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui uma tesoura 8, tá aqui, ó. Vou puxar para cá um pouquinho de espanador. Eu tenho aqui uma tesoura 8. Essa tesoura é uma Mofashi, uma 8 Mofashi. Eu utilizo ela. Eu tenho aqui uma 7 Komakai, tá? Aqui eu tenho uma outra Komakai 5,75. Essa tesoura não vai ser fácil de encontrar. Você pode comprar uma 5,5 ou uma 6. Essa aula está no módulo de tesoura, né? Essa tesoura, eu utilizo essa tesoura aqui, essa aqui para fazer corte R6. Nós vamos ter essa aula, você vai entender. Aqui eu tenho uma tesoura Mofashi também, uma Mofashi, uma desfiadeira Mofashi. Essa tesoura Mofashi, ela é dentada, né? Uma desfiadeira, tamanho 7,0. Então tá aqui a bancada arrumadinha. Eu tenho aqui um espanador desse tradicional, ó, que eu utilizo. Espanadorzinho, tá? Tradicional, muito bom, muito molinho, muito legal. Então tem um espanador também. Aqui eu tenho um pente, vamos ter essa aula também. Eu tenho um pente de clipper overcomb, ó, um pente com os dentes ondulados, ó, pode olhar bem, ó, bem ondulado o dente, tá? Esse pente eu tenho também. Aí eu tenho o meu navalhete, vamos ter essa aula no navalhete na parte de barba, o navalhete organizadinho, ó, tá? Tá aqui o navalhete. Eu tenho um pente para corte, um pente maior aqui, para fazer o corte. Esse pente é um pente original da Wall, tá, gente? É um pente muito bom para fazer pente corrido, tá? Nós vamos ter essa aula, você vai entender. Eu tenho um pente também menor para fazer R6. Esse é um pente de metal, né, dourado, com o tempo ele dá uma desbotadinha, mas é um pente muito bom. Eu tenho uma caixinha de lâmina. Eu vou falar sobre lâmina na parte de barba com vocês, tá? Aqui eu tenho uma pomada em pó. Uma pomada modeladora em pó, tá ok? Eu tenho uma escovinha dessa aqui. Essa escovinha aqui é para fazer a parte de degradê, de fade, que nós vamos falar sobre isso na parte de máquina, tá? Eu também tenho duas pomadas, uma pomada efeito neutro, aqui, uma pomada efeito neutro, tá? E uma pomada efeito molhado, tá aqui, ó, efeito molhado, para determinado tipo de corte de cabelo. Isso aqui na parte de finalização eu vou ensinar vocês, tá, gente? Essa escovinha redonda, acho que eu já falei, uma escovinha aquela tradicional, redondinha, muito boa, tá? Aqui eu tenho um talco, esse talco é um talco espanhol, é o patrão, não precisa ser um talco espanhol, pode ser um talco Johnson, mas um talco Johnson que é mais cheiroso, né, gente? Então é uma bombinha de aplicar o talco, tá? O talco tá aqui dentro, olha ali, ó, tá? Então a bombinha é boa também. Aqui eu tenho um gel shaver e eu tenho um pós-barba, tá? Eu tenho meu borrifador, esse meu borrifador é um borrifador automático, tá ok? E eu também tenho aqui um condicionador para cabelo, tá? Uma linha de criança, às vezes a criança vem na barbearia, o cabelinho está um pouco embaraçado, é um cabelinho embaraçado, a gente passa um pouquinho desse condicionador, tá? Então uma bancadinha pequena, uma bancadinha bem organizada, tá? Não precisa ter 10 máquinas, tem profissionais que tem muita máquina, profissional que tem várias máquinas, tá? É bom ter mais de uma máquina, para em caso se terminar a bateria, você tem a máquina já carregada, então é bom ter outra máquina. Essa máquina aqui eu não utilizo ela para corte, tá? Eu utilizo ela para fazer clipper overcomb, tá bom? Então vale muito a pena ter duas máquinas de corte, duas de acabamento. Lá na frente, quando você começar a trabalhar, você vai entender o que eu estou falando. E aí você pode adquirir mais uma máquina, duas tesouras, do mesmo tamanho, né? Sempre tem um material a mais para, em caso de problema, você estar bem amparado e não ter problema de perder cliente porque está sem uma máquina ou a tesoura está ruim de cortar, enfim. Então vale a pena você ter uma máquina de corte legal, tá? Na parte de barba, tá? Eu vou falar sobre materiais, falar sobre produto também, produto da Nivea, que é a nossa parceira aqui do Barbeiro Brilhante, e vocês vão entender o que eu estou falando na parte de barba, tá ok?